Ok. Olá, Gil. Olá a todos também que nos estão a ver. Então vamos aqui iniciar mais uma sessão de Innovations for the Future. Eu vou trazer aqui o propósito destas sessões, Das é Resourcing criar Sessions. das Resourcing Sessions, Marco, das Resourcing Sessions de Innovations for the Future, e é criar espaços de transformação para as iniciativas de Innovations for the Future, utilizando distinções, mapas e frameworks de Possibility Management e desenvolvimento regenerativo, ou outras que a gente traz, de forma clara, assertiva, que cuida da pessoa, encontra cada pessoa onde ela está, de forma orgânica, no ritmo da vida, do coração e não da mente, apreciando e celebrando, por forma a vitalizar e viabilizar as iniciativas de Innovations for the Future e a comprometer-se com o desenvolvimento do potencial dos territórios onde elas se encontram. Marco, hoje a proposta é nós irmos a uma última sessão do Story of Place, a história do lugar, trazendo ainda uma última perspectiva que nós podemos ter sobre esse lugar. Mesmo assim? Sim, sinto-me contente por estarmos a fazer este ciclo. Esta é a quinta. Tivemos aquela primeira que deu o overview e depois fomos uma a uma falar sobre o lugar, falar sobre as três lentes, as duas perspectivas, e agora irmos com esta última. Sinto alegria por ter feito este ciclo, pelo que aprendi, por termos as sessões gravadas, por isto consistir quase uma espécie de um pacote que se pode levar para os diferentes sítios e dizer, malta, vejam o que é que isto informa e como é que pode informar os vossos game mods. Sinto muita alegria com isso. Uau, está a ser uma grande experiência e, portanto, sinto energia para irmos à conversa de hoje. Sim, olha, e também para partilhar contigo, tive feedback não só do Miguel Contreras, que esteve connosco aqui numa das sessões, assim como também do Do José José, Banado, que depois também pediu se podia utilizar aquilo que fez aqui connosco, porque ele foi dar uma formação ou uma sessão de história do lugar à região ali à volta de São Luís. E eu já vi umas fotografias, tem lá o pessoal de Tamera, de São Luís e de outros lugares ali à volta, e estou curioso também com o que surgiu desse follow-up e dessa sessão. Portanto, também trazer aqui, ele agradeceu bastante, e imagina, não tive feedback de como é que foi a sessão dele. Então, Marco, vamos agora, o convite agora é fecharmos um pouco os olhos e observarmos que, por exemplo, quando estamos a tomar banho, a água está a passar por nós, está-nos a lavar e ter mesmo essa sensação. Depois ela escoa, pode ser pela banheira ou pelo sítio onde estamos a tomar banho. E ali na zona do ralo cria-se assim um vórtice. E especialmente quando estamos a tomar assim, banhos de imersão, em que há uma maior coluna de água, nós conseguimos ver este vórtice mais alto, maior, e parece que ele muitas vezes é constante. Para e fica ali. Às vezes mexe-se um pouco de um lado para o outro, mas muitas vezes até fica ali, parece que está estático. E é esta percepção, muitas vezes lá quando éramos crianças, íamos lá tocar e mexer e parar o vórtice, iniciar o vórtice, e compreender que muitas vezes as estruturas que parecem que são sólidas, que são estáticas, elas na verdade são dinâmicas. E o vórtice da água é um, as florestas são outros. Nós conseguimos, nós não temos muito essa noção pela nossa vida, mas conseguimos ver com as ervas e com os arbustos, que muitas vezes são diferentes, quer ao longo das estações, quer ao longo do ano. E Marco, tem aqui alguém a tocar uma campainha, deve ser para entrar qualquer coisa, mas eu vou só fechar aqui. E também no nosso corpo. Compreender que o nosso corpo tem as células todas que se renovam a cada 4 ou 5 meses e vai por aí. Marco, só fazer aqui uma pausa. Marco, uma pergunta. A gente continua? sim, pega onde estava. Sim. Grato. E
e observarmos que tudo isto está em mudança constante. E ao mesmo tempo nós definimos a nós próprios como indivíduo humano, como uma floresta, como um vórtice de água. E ao mesmo tempo há dinamismo a passar. Há elementos que estão a passar. Há vida e morte que está a acontecer em nós próprios, nas células, na floresta, nas espécies, na decomposição e no crescimento. E no vórtice da água a mesma coisa. E, portanto, é com esta imagem agora que a pergunta é: que tipo de estruturas dinâmicas no meu game world, no game world que cada um de nós tem, ou nos vários game worlds, mas tentar encontrar um que tenha esta estrutura dinâmica, em que as coisas entram e saem, em que há elementos que entram e saem, mas a estrutura tende a manter-se. Tentamos encontrar um e partilhar aqui, podemos começar a abrir os olhos, do qual nós somos co-criadores, e descrever o game world, ou uma parte do game world que tem esta essência de estar a renovar. Marco, em ti, tu queres partilhar algo em que tu notes esta estrutura dinâmica? Os game worlds todos que me estão a vir à cabeça, seja as minhas relações, espaços de relação, seja os projetos onde eu estou envolvido, são todos relativamente novos. O principal que eu vejo em todos eles é a equipa que se está a constituir. Isso é mais visível no Game World da Fundação, não é? Porque começou por ser o Ivan teve a ideia, falou com a Filipa, o Ivan e a Filipa convidaram o Claudien, eles três convidaram-me a mim, esse fez o core. Depois a coisa foi crescendo com os advogados, com os diferentes parceiros, e agora tem já os órgãos sociais, aquela coisa toda, não é? Portanto, está já um elemento muito dinâmico e que tem, inclusive, no desenho, a forma desse elemento se renovar. Como é que entram novas pessoas, saem novas pessoas, o que é que acontece quando isso. E não aconteceu ainda, só está a acontecer ainda a entrada, não está a acontecer a saída. Mas isso foi para aí. Também olhei para o elemento da... E na fundação ainda posso dar outros, não é? Portanto, está a começar a chegar as pessoas que têm propriedades que estão disponíveis para colocar na fundação. Esse movimento também está a começar a acontecer. Também está a acontecer algum movimento de pessoas que estão disponíveis para pôr fundos na fundação, para fazer donativos e doar fundos à fundação, para ela funcionar. Portanto, é o outro fluxo. Só que é tudo nascente, não é? Portanto, ainda não está a acontecer. Não é? Enquanto a fundação não tiver a aprovação do governo, que há de acontecer até maio deste ano, maio de 2023. Houve esse setup, esse início, e a coisa ainda não tem a dinâmica. No Game World da família, minha família, estava a ver como é que foi ao longo do tempo, não é? Portanto, eu e a Cristina a constituirmos a família, depois o tempo que tivemos sem filhos, e depois o primeiro filho que morreu, depois veio o segundo, e, portanto, e o ciclo, como é que foi isso até chegar ao momento em que estamos, o nosso divórcio, a separação, isso é um fluxo da família a crescer com as pessoas, esse harmónio, não é? E ela há de mudar quando o meu filho mais velho sair de casa, ou for para a faculdade, ou para fazer outra coisa, não é? Portanto, há esse fluxo aí, eu já começo a senti-lo, em parte. Também o fluxo que alimenta portanto, a família, não é? A comida, o dinheiro, a energia, as diferentes coisas que vão tornando vivo, o sítio onde a gente vai vivendo, os locais por onde fomos passando, os próprios rituais, os próprios padrões. Nós temos o ritual neste momento, foi um ritual que foi instaurado, começou com o Covid e tem-se mantido, não é? Todas as semanas, às sextas-feiras, é o dia de pizza, comemos pizza e gelado, e vemos filme à noite, portanto há aqui uma celebração da semana,
feita em conjunto. Nós chamamos aqui em casa o dia do Gremlin. Dia feito em conjunto, dia celebrativa, o dia que eles podem comer doces. Está aqui uma dinâmica que muda nesse dia. E isso é um padrão, repete-se, e alimenta, nutre o espaço da família, a celebração, as escolas, não é? O ciclo com a escola e com a aprendizagem, as atividades. O mais velho faz surf, o do meio faz basquete, e como isso se repete e contamina a vida da família. Não, foi para aí que fui quando vim para olhar para o que é dinâmico, para o que é. O dinâmico aqui tem a ver com esses elementos que não só suportam, como também muitas vezes destabilizam, criam caos, não é? Esse conjunto de situações. E talvez com essa perspectiva assim mais de longo prazo seja a família aquela em que consigo me situar mais com os padrões dinâmicos. No nosso Game World, não sei qual é o que tu vais falar, mas o nosso Game World do PM mais RD também é recente, não é? Um Game World com menos de 2 anos, que és tu, veio eu, estamos a entrar, há mais pessoas, o Ivan já veio colaborar, o Maciek, portanto em projetos, em coisas, há pessoas a entrar, há esse movimento e também há pessoas a sair. Estamos a tentar juntar a comunidade internacional que trabalha estes 2 Game Worlds, também juntar aqui mais dentro com estas iniciativas que estamos a fazer, com estes laboratórios que estamos a fazer, chamar as pessoas do Innovations, começar esta dança de experimentarmos estas ferramentas com as pessoas. Não é? Este Innovations for the Future Resourcing Sessions é um exemplo disso, é um padrão que está a ser criado, não é? Que nutre, vem aqui pessoas com Game Worlds, vêm Game World Builders que são resource, tu falaste de alguns ainda há pouco, que trouxeram o seu feedback e disseram o que é que aconteceu. Vejo isso, por agora é isso. E tu, o que é que vês nos sítios onde? Marco. Vou trazer aqui do Game World com que estou a terminar, que é o CCM, do grupo do CE3C da Faculdade de Ciências, que foi um grupo, quando eu entrei lá, tinha alguns anos, mas eram 6 pessoas, e eu entrei, juntei-me, uma coordenação muito dinâmica, e reparei o quão, durante vários anos, o grupo cresceu até 40 pessoas, e a mesma forma de governança, proximidade, decisões, etc., começou a descentralizar, mas sempre com o mesmo vórtex, e depois, não havendo provavelmente uma divisão, porque o grupo já era grande e dar origem a 2 grupos mais pequenos, ou outras formas de manter, notei que esse vórtex, que era o grupo da dinâmica do grupo, algumas pessoas saíram, outras pessoas entraram, mas o grupo manteve-se com o conhecimento, com o reconhecimento, ou seja, as pessoas de fora e eu próprio, era como se olhasse para o grupo no mesmo vórtex. Notei isso a acontecer e nós crescemos até 40, se calhar umas 10 pessoas saíram e notei que essa estrutura se manteve. Até provavelmente terem saído vários dos principais e não ter sido criada uma outra estrutura. Dos principais, quer dizer, das pessoas que estavam lá no início. E estava também a observar da dinâmica familiar, o dinheiro, a alimentação, o facto de termos os miúdos cá em casa semana sim, semana não, e quando eles vêm, por um lado são novas crianças porque tiveram uma experiência durante a semana com novas ideias, novos quereres, e há um olhar como se fosse a mesma estrutura, e no entanto é uma estrutura diferente. Para mim é não assumir que é o mesmo vórtex, é o mesmo vórtex, são as 3 crianças, têm só mais uma semana do que a semana anterior, e é um vórtex, portanto há novos elementos lá, é uma nova água que ali flui por eles, e portanto ter esta capacidade também de olhar para eles dessa forma. E que aquilo que eu vejo é o vórtex, é a estrutura, assim de uma forma mais superficial. E foi para onde eu fui, Marco, com estas 2. Portanto, fui para a família e para o projeto profissional que estou a fechar na Faculdade de Ciências. Grato.
Marco, nós agora, o desenvolvimento regenerativo traz três padrões fundamentais, nos quais a gente vai hoje navegar, e eu vou apresentar aqui primeiro. Que é mesmo esta questão ou seja, lembrar que esta ferramenta serve para nós vermos o lugar onde o nosso game world está, o todo mais próximo. Porque muitas vezes nós já usamos as diferentes perspectivas, as três lentes, por forma a tentar perceber onde é que são as fronteiras, o que é, com a identidade, com a cultura, com a geografia, com as questões administrativas. O que é que acontece se nós colocarmos limites diferentes a este todo mais próximo e como é que isso informa o nosso projeto? E hoje vamos estar a olhar para este lugar com a dinâmica, perceber qual é que é o vórtex no qual o nosso game world está inserido. E então vamos usar esta não quero chamar nem lente, nem perspectiva, esta nova forma de ver, que é os três padrões fundamentais, em que eu vou só aqui também trazer os três, é o fluxo dinâmico, temos as redes de estabilização e o mosaico fino. Nós agora vamos passar para o fluxo dinâmico. E este padrão diz como o lugar se renova. Ou seja, o que é que acontece para manter este lugar com mais vivacidade? Eles aqui dizem, ao contrário de um vale, que tem dois lados distintos, um delta é essencialmente uma planície aluvial, uma trama complexa, uma rede complexa de canais em constante movimento e adaptação em canais laterais que mudam de estação para estação e de ano para ano, e ao mesmo tempo é um delta. Como é que é este todo mais próximo? Se cada um de nós escolher um game world e navegarmos com a questão do fluxo dinâmico, e é assim que ele se renova. E eu posso começar. Gil, do ponto de vista desta maneira, deste padrão que nós estamos a caracterizar, este fluxo, o exemplo que está dado é um exemplo que está aplicado à parte biofísica, geográfica, não é? E a pergunta é se é só dessa parte que a gente vai falar, ou se ela inclui os outros fluxos, se nesta parte se inclui os outros fluxos que não são, que são sociais, ou que são económicos, ou que são energéticos. Portanto, o que é que... Qual é a natureza destes fluxos que a gente vai caracterizar aqui? Eu chamaria todos, não só estes que são biogeofísicos, mas os outros também, económicos, sociais, para mim seria importante, e lembrar de também aterrar nestes biogeofísicos, não ficarmos só nas pessoas e nos fluxos energéticos e outros. Ok, Marco? Ok. Sim. Olha, eu pegando agora aqui no caso do CCAM, dentro do grupo do Centro de Ecologia, Ambiente e Alterações Globais, que está na Faculdade de Ciências, que está ali no Campo Grande, e ao ver este lugar, ou seja, eu olhando para este grupo dentro deste lugar, Campo Grande, Faculdade de Ciências, vejo toda esta questão de os carros a chegar, os carros a partir, os estudantes a chegar todos os anos e passado 5 anos, ou 7 ou 8 anos, dependendo se faz mestrado ou não, a sair. Os investigadores que ficam nos quadros e os professores que se reformam, os projetos que são ganhos e as colaborações que são feitas com outras instituições, como o MIT e outros, permitem relações de troca, de relação, de compromissos a 4 anos, a 10 anos de projetos, e isso estabiliza durante um tempo algumas pessoas e permite às vezes fazer alguns shifts de pensar, ou de conhecimento, depois veicula para as aulas. Então estou a ver nesta parte. Na parte dos fluxos lá, vejo muito fluxo diário e os sazonais com aulas e sem aulas, e os exames e os não exames, e como isso afeta a dinâmica, mesmo
Eu lembro-me quando estava lá mais a trabalhar fisicamente, o notar que quando a época de exames ou intervalos é a melhor altura para planificar, fazer propostas, etc. Está tudo muito mais calmo. Há a questão do fluxo dos aviões também, durante o dia. Sim, e notar também o inverno frio e chuvoso mais cá fora, o verão demasiado quente e, portanto, estar menos na rua quando os verões são muito quentes e ao inverno, e mais primavera e outono são as zonas em que as zonas de fora são usadas, colaboração, interação com os outros, há mais inter-relação entre eu e os meus pares dentro do grupo e também com os outros membros do centro e da faculdade. Sim, eu lembro dentro do... É isso que os projetos de investigação são algo que mantém... Os projetos de investigação e os novos alunos todos os anos e os alunos que saem, diria que são assim os principais elementos deste fluxo dinâmico, principalmente de pessoas, dinheiro e também do uso do espaço e dos projetos, como o projeto da Horta da Faculdade e outros projetos de dança, da Tuna, etc. Nossa, isso é. Para onde eu fui, Marco? Alguma pergunta que tu tens para eu melhor explorar ou queres trazer o teu e poder complementar? Em relação ao próprio centro, não é? Tu falaste do Proximate Holiday, mas em relação ao centro, quais são os 2 ou 3 fluxos fundamentais que mantêm a vida do centro, que fazem com que o centro exista? Porque há de facto uma ligação à universidade e há aí enquanto organismo dentro da universidade há um fluxo próprio e depois há uma ligação ao mundo que faz com que ele tenha a razão de existir ou para mim não foi claro onde é que está esse fluxo mais interno que é fundamental ao centro e o fluxo externo. Qual é aquele fluxo externo que se não existir o centro não existe. Portanto, onde é que está aí os 2 ou 3 fluxos que são de facto charneira-chave naquele game world? Sim, eu diria que se calhar aquilo que passou a não haver foi mais reuniões periódicas e sessões periódicas. O meu grupo de investigação está a diminuir e estamos a ser reintegrados dentro do centro de investigação, noutros grupos. E eu diria que um dos elementos que manteve este fluxo foi periodicidade de sessões, de partilha, de governança. Isso foi um dos elementos que manteve este fluxo no grupo. Eu diria que também a relação do grupo com o centro também tem a ver com este tipo de reuniões próximas, sessões, ver esta proximidade e periodicidade. Diria que como centro de investigação e também grupo, a sua existência é mantida pelo fluxo financeiro e de pessoas. Doutorandos, ou seja, o facto de haver investigação, mestrados, doutorandos, e o facto de haver projetos e prestação de serviços é aquilo que cria um eixo, a energia, diria que é maioritária. Esta curiosidade, o querer saber, o querer relacionar bem da pessoa e o fluxo financeiro que permita que isso aconteça. E fazer as viagens, os protótipos, etc. Depois diria que o outro, para a faculdade e para o mundo, é publicações, também aparecer, isto, fazer parte das conferências e os consórcios. Já há um outro fluxo, que pelo menos começa a ter entre 5 a 10 anos, que é estar em consórcios, ir às conferências, mostrar artigos publicados, isso liga ao mundo de fora. Então estes 3 juntos criam este fluxo do grupo, estes 3 Hollands, estes 3 níveis. Certo, Marco? Gratidão.
eu vou escolher a Biovila, sublinhando que não estando dentro da Biovila posso não saber os padrões todos, mas prefiro escolher por ser um projeto, por ser um game world que tem a componente territorial bem definida, bem localizada, e porque tem depois uma componente social também bem estruturada, então permite estabelecer um elo diferente. Não é? A Biovila é um projeto de natureza regenerativa, com pensamento em sustentabilidade no restauro e na regeneração. Portanto, está enquadrada num vale dentro de um vale, portanto, o grande vale dos Barris na Serra da Rábida, e tem outro vale onde ela está, e a sua própria propriedade tem essa natureza, tem a natureza do vale, faz um grande V. Um dos padrões fundamentais ali é toda a vida inerente à Serra da Rábida, portanto, aos padrões que são inerentes à Serra da Rábida e à sua localização, ser uma serra que está no Atlântico, entre dois estuários, o do Sado e o do Tejo. Portanto, e esse clima, toda essa estrutura influencia os ciclos de curto, médio e longo prazo naquele lugar. Um dos temas centrais, portanto há dois elementos aqui importantes, logo diretos para o mundo da Biovila, a exposição solar e o mundo solar, de onde vem a sua produção energética, e a água, não é? Os ciclos das chuvas, a captação da água e afins, que depois vai nutrir, alimentar o projeto em si, quer na sua parte florestal, de reflorestação, hortas, as coisas, quer no seu dia-a-dia, no servir da população que lá circula, não é? Que faz das pessoas que usam os serviços da Biovila. É? E isso nota-se claramente no inverno há água, as coisas estão ok, e no verão há uma tendência para não haver água, a água é mais reduzida e tem que se ter mais cuidados no seu uso. Portanto, isso vem diretamente do sítio onde ela está e desses padrões onde ela está inserida. Também a sua natureza permite explorar dimensões do projeto que são vitais, não é? Como é que é reflorestar aquela área, uma área que ao longo de 3, 4 mil anos foi dedicada ao pastoreio, não é? E é o que vinha daí, a produção de queijo, essas coisas todas. Portanto, tudo o que era floresta ali da zona desapareceu. Então, como é que é repensar floresta ali? Como é que é repensar aquele sistema vivo? Então, eles andam a experimentar muito neste lugar e neste espaço, e isso está intimamente ligado aos ciclos que hoje existem naquele vale e naquela serra, portanto, à água, ao sol, ao clima, as coisas que estão a ser vividas ali. Portanto, o outro plano é onde ela está inserida, a comunidade com que ela está inserida, à volta. Nós, por exemplo, fizemos lá há pouco uma iniciativa e vieram participar várias pessoas que vivem e vários projetos que estão à volta disso, e, portanto, há um intercruzar entre aqueles projetos, entreajudam-se, fornecem recursos, fazem colaborações e participações. Portanto, há uma vida entre aquela comunidade ali que vai sustentando um viver em comunidade, o estar próximo e o nutrir esse ecossistema. Também notei que um bom fluxo com alguns padrões vão se definir mais institucionais, por exemplo, com a Câmara de Palmela ou com a Câmara de Setúbal ou o Instituto de Emprego de Setúbal, que vão dando origem a programas, ou com o Instituto de Conservação da Natureza, que é um parceiro vital, não é? Uma vez que a Biovila está dentro do Parque Natural da Rábida, portanto está numa zona de reserva natural, portanto é um parceiro vital para tudo o que é o seu projeto de médio e longo prazo. Portanto, e notar essas relações e esses padrões como determinantes naquilo que é possível e não é possível em cada momento, e naquilo que abre, do ponto de vista da sua ligação ao tecido social e mais institucional do seu próximo atual direto, não é? Do seu próximo ou mais geográfico. Também ela vive, e aqui entramos no segundo plano, onde nós estamos lá, não é? Ela vive muito das pessoas que organizam os seus eventos lá, que usam a Biovila como o seu sítio de criação dos eventos, e escolhem a Biovila por razões óbvias, por ser um projeto regenerativo, por estar na natureza, por ter proximidade com Lisboa, não é? Está sensivelmente a 1 hora de Lisboa, do aeroporto, portanto, torna-se central nesse contexto, e isto permite ligar toda esta comunidade
onde o Innovations for the Future se posiciona, onde este movimento está, não é? Estas pessoas que estão a pensar, estes game world builders, estas pessoas que estão a pensar o que é que podem ser as próximas culturas e que estão a experimentar nesse lugar. Portanto, é um lugar de encontro, os próprios fundadores tiveram nisso, é um lugar que tem já perto de 20 anos e, portanto, os seus fundadores, a sua vida é uma cooperativa, também se nota esse fluxo de entrada e saída de novos cooperantes e de membros, já não ser tão importante os papéis dos fundadores, porque há outros que, entretanto, estão a chegar e estão a tomar conta também da coisa, esta ideia de ser um infinite game, não é? Portanto, não está dependente de uma pessoa, não está dependente de... E ele consegue renovar a sua energia aqui no contexto das pessoas, também se nota isso na equipa, que as pessoas vão mudando ao longo do tempo, há mais colaborações, há isto, há pessoas diferentes em diferentes momentos, o projeto tem estado a crescer, portanto, por virtude de encontro destes parceiros, os parceiros que trazem financiamento, os parceiros institucionais que permitem o co-desenho daquele projeto e das pessoas que vão trazendo os seus eventos, e sobretudo é uma base nacional. Eu diria que o grande grosso está na área metropolitana, está à volta da própria Biovila, portanto a biorregião M e N, eu diria que são estas duas que fornecem a grande maioria das pessoas que vão organizar eventos lá. Já não estou certo que as pessoas que vêm à Biovila, quer pela sua vertente de turismo, que são, eu diria com certeza, pelo menos metade de turistas, ou que vêm do universo do turismo, e que nos eventos, provavelmente uma boa parte, não sei definir quanto, talvez perto de metade, venha já do território, venha de Portugal, no seu lato sensu, não é? E, portanto, aquilo também ser um sítio, um hub de encontro destas pessoas, destas colisões entre as pessoas que estão a co-criar novas culturas. Eu diria que dentro deste universo do Innovations for the Future está apontar para as culturas responsáveis e regenerativas. A Biovila é um caso incontornável. Quase todos nós conhecem o projeto e têm de alguma forma uma ligação. Por exemplo, foram lá fazer um treino de sociocracia, foram lá experimentar não sei o quê, fizeram o seu próprio evento lá, apresentaram o seu projeto, whatever. Uma coisa qualquer deste género há de estar num mapa de qualquer um de nós. Então, para mim são estes os fluxos fundamentais que caracterizam a vida da Biovila. Há alguma pergunta que tu tenhas que ajude a tornar mais visível algum padrão que eu não tenha conseguido identificar? Grato, Marco. Noto também que, pergunta não, tenho duas informações que também, do que eu conheço da Biovila, também ajudam este fluxo, que são os financiamentos da inovação social, que a Biovila tem conseguido concorrer e trazido, agora também com a questão do empreendedorismo regenerativo e por aí. E a Biovila também tem sido um captador, um parceiro dos fundos de investigação, especialmente das formações de curta duração, os Erasmus e tudo isso. A Biovila tem conseguido ser um parceiro ou, de alguma forma, ser o lugar onde esses eventos acontecem. E, por exemplo, aconteceu muitos dos eventos que eu organizei na Faculdade de Ciências, quando eram residenciais, eram na Biovila. Eu trabalhava com o Filipe Alves, havia uma proximidade, então a Biovila ser um nódo de diferentes redes torna um lugar dinâmico. Esse fluxo, tu também falaste dos eventos e das pessoas. Sim, foi isso, Marco, que tocaste nos vários assuntos. Ok, grato, Gil. Por mim podemos avançar. Então, eu vou aqui partilhar então, a segundo dos padrões. Espera aí, que agora não consigo partilhar, Marco. Não, desculpa, não tem. É o redes de estabilização. Ou seja, este aqui é, ao contrário do outro, que nós estamos a ver o que é que entra, o que é que sai, o que é que mantém aquele dinamismo, vitalização, este é a perspectiva contrária, ou complementar. O que é que estabiliza as entidades num lugar muito dinâmico, especialmente com muito dinamismo? Por exemplo, o que traz aqui a Regenesis, à medida que as águas do Rio Grande fluem através do delta, a resposta da vida vegetal e da própria terra é formar teia de raízes, ou seja, um entrelaçado. Essa estrutura estabilizadora e semelhante a uma rede de plantas
e a Terra retarda, ou seja, reduz a sua velocidade e permite a todos os solos e nutrientes que estão em suspensão assentarem naquele ecossistema. Portanto, passa a ser as raízes das plantas, apesar da água estar a fluir com grande rapidez para fora e para dentro, elas estabilizam não só os sedimentos que vêm em suspensão, como também os nutrientes que aí estão. Portanto, passam a ser solos que crescem de ano para ano, como também nos seus nutrientes. E depois isso permite criar aquelas florestas, os mangais, por exemplo, bastante com grande vitalidade. Portanto, aqui nestas redes de estabilização, eu olhando aqui para o CCA e para o centro, diria que o facto de termos um bom apoio de secretariado, de gestão de projetos, permite muito dessa rede de estabilização dos projetos, do financiamento, das contratações. Há uma ancoragem, há contratos depois que se fazem e permitem esta estabilidade temporal. Portanto, toda esta componente eu ia chamar de burocracia institucional, centra o facto de ser numa faculdade, há também um reconhecimento internacional. Portanto, são entidades idóneas e que permitem também este estabelecimento de uma confiança até para iniciar, permitir o outro dinamismo. E sim, também diria que algo que permite estabilizar é o chamado walk the talk. Muitos de nós praticava aquilo que trazia, especialmente quando começámos na sustentabilidade integral, trabalhos em permacultura, ecovilas, movimentos de transição, e a trazer isso ao nível de bairro, municipal, havia uma coerência na mensagem por quem a trazia. E eu creio que isso também permitia estabilizar um pouco todo o dinamismo e o fora da caixa que se trazia pela vivência. Por exemplo, conferências que eu organizei, elas usavam alimentação local, orgânica, praticamente sem desperdício. E depois dava para falar sobre estes assuntos. O facto de haver muita participação e na própria conferência, as pessoas já falarem muito mais umas com as outras e serem participativas do que estarem a ouvir oradores, permitia trazer outro tipo de governança e de partilha e de cocriação e não apenas falar sobre. Portanto, para mim, as vivências com já alguns elementos daquilo que se falava permitia também estabilizar a parte dinâmica. Sim, e também a relação de amizade e de proximidade que vários de nós tinha, e em vários casos têm uns com os outros, também permitia aguentar estas intensidades de projetos ou gerir recursos. Nem estou agora a chegar aí, estou sentindo uma tristeza. E vou para a componente das relações humanas, do qual elas também estabilizam e permitem ao sistema estar mais robusto e estável. Marco, para onde eu fui, alguma questão que tu vês possas explorar como redes de estabilização? Eu penso que o facto de pertencerem a um grupo internacional de investigação nestes particulares métodos, que era uma grande rede de estabilização, não é? Que não só uma fonte de projetos, porque permitia aos consórcios, permitia estabelecer de forma fácil aquele intercruzar, aquela malha, não é? E dava acesso também a financiamentos, a investigadores. Portanto, podias falar um pouco sobre isso, como é que era a vossa participação na rede? Não me estou a lembrar o nome da rede. No Ecolise. No Ecolise, e como é que o Ecolise tinha esse papel de ser estabilizador aqui nesta... No nosso grupo de investigação, a Ecolise não foi tanto um elemento estabilizador. Talvez uma pequena parte
das pessoas dentro do grupo, sim, especialmente da parte mais de regeneração, o criar a Ecolise e vários projetos estarem ligados com a Ecolise e vários de nós estarem ligados com a Ecolise, permitiu ser uma estrutura do hub, vamos lhe chamar, mais regenerativo, mais investigação, ação transformadora. Enquanto no grupo do CCM, com a componente de alterações climáticas, o facto de estarmos e sermos reconhecidos por consórcios internacionais e estarmos a fazer parte de consórcios internacionais e ajudarmos a desenhar a plataforma europeia de adaptação às alterações climáticas, fazíamos parte da rede nacional de municípios em adaptação às alterações climáticas. Portanto, havia alguns lugares que nós tínhamos alguns de nós a participar, e até às vezes mudávamos, que nos permitia perceber o que é que estava a passar, que consórcios é que existiam, que colaborações é que seriam benéficas para nós e para todo o sistema, que financiamentos é que iam chegar brevemente. Portanto, isso permitiu também uma estabilização do próprio projeto. É interessante com o projeto agora do CCM a crescer, a reduzir, para se integrar. Estou a sentir a tristeza porque por várias destas coisas da estabilização, da burocracia, que às vezes são vistas como impeditivos de mais para fora, e há um reconhecimento. Era isso, às vezes, por um lado, a cena de querer estar mais na parte dinâmica mesmo, na parte estrutural, e também uma tristeza desta relação entre a parte dinâmica e estrutural ter acontecido de uma forma que foi viva para o centro, criou bastante, mesmo nas relações humanas, e agora notar que se está a caminhar para um outro estado. Vou sentir a tristeza desse processo também. Grato, Gil. Aqui na Biovila penso que já identifiquei aquelas que são as principais. Para mim, uma das determinantes é a sua estrutura de cooperativa e o grupo de cooperantes, que permite aquela capacidade ao longo do tempo de dar respostas diferentes aos diferentes momentos da vida que a Biovila tem tido e que tem tido na sua história. E esse parece-me ser um elemento determinante. Não está assente numa pessoa, nem duas, há um coletivo de cooperantes que carinham o projeto e que dá do seu tempo. Claro que a figura dos fundadores é importante. Esse parece-me um dos elementos. Um dos grandes desafios aqui é do ponto de vista do biofísico não haver exatamente esses elementos estabilizantes e, portanto, a água cai e a água desaparece. Então temos o poço lá embaixo no centro do vale, mas a reconstituição da paisagem para reter a água é um dos grandes temas, não é? É um dos grandes dilemas ali desse ponto de vista. Também a ancoragem neste universo, a ancoragem na serra, portanto, ser um sítio natural, cuidado, desenhado para ser natural, torna um elemento estabilizante, porque é o que atrai, torna muito atrativo aquela proposta para fazer eventos e afins ligados à natureza, não é? Esse é um elemento estabilizante. E também, para mim, a comunidade local. Aquele apoio que aquela comunidade local está inserida, aquela rede dos diferentes projetos, portanto, aquilo que nós vimos a funcionar quando estivemos lá, o facto de haver, eu penso que se a Biovila estivesse sozinha ali, sem apoio das diferentes estruturas à volta, municípios e afins, seria muito mais desafiante a sua vida e não sei se ela se conseguiria prosperar. Portanto, o estar intimamente ligado com os seus vizinhos, com os parceiros que estão relacionados, com as diferentes entidades institucionais, permite-lhe ter uma energia, não é? que traz coisas para lá, que traz eventos, que mobiliza as pessoas, que dá credibilidade, traz infraestrutura, que apoia na entrada do dinheiro. Portanto, é uma matriz, não é? Está lá uma matriz. Para quem vem de fora, um investidor, um financiador que vem de fora, vê uma matriz, vê um conjunto de parceiros, vê um conjunto de elementos que credibilizam aquela estrutura. Também outra coisa que eu penso que foi importante foi eles criarem forma de a equipa se manter no lugar, portanto o lugar ter sempre equipa, mas não ser sempre as mesmas pessoas que estão lá. Isso é super interessante, porque as mesmas pessoas, aquilo
provavelmente transformou-se com as experimentações, foi difícil, porque é um lugar difícil, em particular no inverno, viver e não sei o quê. E o projeto sem pessoas não funcionava. Então, encontrar uma maneira de o projeto ter sempre pessoas no local, presenciais, e não ser sempre as mesmas pessoas, para não estar a desgastar cada pessoa, parece-me que é um elemento, foi um elemento importante no projeto estar como está e chegar onde chegou hoje. Grato, Marco. E também a componente do facto de ser uma cooperativa traz também várias estruturas que estabilizam, não é? É esse dinamismo, o tipo de voto, os valores terem que se encontrar. Estava a notar também a parte da organização. Grato, Marco. Grato, eu quero fazer aqui, não fiz no anterior e quero fazer agora, agora é o momento de parar a gravação e fazer o vosso game wall, não é? Da mesma forma no anterior, quando a gente falou do fluxo dinâmico, vocês ouvem o nosso e depois param a gravação e fazem o vosso. Portanto, a ideia é que isto seja experiencial e que vocês tragam o vosso exemplo, que os nossos sirvam para abrir as portas dentro do vosso game wall e que depois vocês tragam o vosso. Se tiverem a fazer esta equipa, excelente. Mas se tiverem mais pessoas, se tiverem a ver a gravação com outras pessoas, faz o outro, mesmo que seja sobre o mesmo game wall, são duas pessoas diferentes, podem ter perspectivas diferentes e trazer informação diferente. Aliás, isso aconteceu aqui em relação à BioVille, eu trouxe algo e o Gil trouxe mais algo. Portanto, e a ideia é essa, a gente ter enriquecer e experimentando estas coisas na prática, né? Tomar notas, mas parem a gravação e façam o vosso. Se não fizeram no anterior, parem agora, vão lá, andem para trás na gravação, façam e depois venham aqui a isto, ok? E a mesma coisa para o warm-up, que nós fizemos e para os checkouts. Portanto, a matriz é essa. Apresenta-se as distinções, fazemos a prática, parem as gravações, vocês fazem a seguir e depois nós continuamos. Graças. Estava agora a lembrar também da questão do método, o facto de a Faculdade de Ciências está em Lisboa, está ao pé do método do Campo Grande, tudo isso também estrutura e ao mesmo tempo é dinâmico. O facto de estar em Lisboa permite haver uma grande densidade das pessoas que querem vir, quer internacionais, quer nacionais, e haver alguns elementos disto, quer na parte do dinamismo, quer na parte da estrutura. Um sistema de transportes públicos ajuda a estruturar alguns dos fluxos e não isso, regularem os fluxos. Marco, vamos para o terceiro padrão? É isso. Vamos então, que é o mosaico vivo. Ou seja, nós exploramos a parte do dinamismo, exploramos a parte da estrutura. Este agora é como se fosse o processo, é a forma como este lugar cria riqueza a partir do que poderia ser um ambiente caótico. Ou seja, tem algo a ver com o modo. O Rio Plex é um todo vivo no qual floresceu um oásis de vida diversificada, uma exuberante selva de vários andares limitada ao norte e ao sul por desertos. Andares que têm os diferentes... é complexa, é uma floresta complexa com os vários estratos. E então é isto, o que é que torna, qual é que é a forma que liga o dinamismo, a estrutura e este lugar a criar-se, a expressar a sua essência com este dinamismo e estrutura. Como se fosse aquilo que permite a reconciliação destas duas forças, estrutural e dinâmica. Marco, queres começar? Sim, funciona. Portanto, onde a Biovila está, o vale onde a Biovila está, tendo aquela dificuldade de captar a água por natureza da erosão e de ter aparecido a floresta e dos solos estarem no estado em que está, ela mesmo assim tem vitalidade. Nós vemos que há muitas plantas, é verde o sítio, essa coisa toda. Isso deve-se à forma como aquela serra está aqui envolvida, não é? Porque há umidade, vem das correntes do mar e dos estuários, portanto aquilo gera-se ali um microclima que permite manter aquele lugar vivo e ter aquele lugar
não sei por quantos mais anos, não é? No sentido em que há de facto uma degradação, e ele mantém-se exatamente porque aquele clima, aquele microclima funciona, não é? Está lá e está a funcionar. E isso é um elemento forte daquele mosaico que está a ser usado pelas pessoas que estão na Biovila para a intervenção no próprio projeto, no restauro florestal e na regeneração. Portanto, é um dos elementos-chave que está aqui neste, digamos, na parte geofísica, biogeofísica daquele lugar. Portanto, é um dos elementos determinantes. Porque, para mim, portanto, e sim, sendo a forma como o Val está posicionado, ele torna-se mesmo quase, aquela zona torna-se, aliás, quando a gente passeia e sobe mesmo lá em cima, percebe isso. Está rodeado de cidade, não é? Está rodeado de cidade, porque tem toda a zona que vai à margem sul do Tejo, que vai até Lisboa, e tem depois toda a zona de Setúbal e a sua entrada para o Alentejo. Portanto, o outro lado é o mar. Portanto, não há... e, portanto, é de facto ali uma espécie, estava aqui a olhar, uma espécie de oásis verde, não é? De oásis natural, aquele que representa nesta zona, e é uma zona de uma beleza enorme. E se não fosse isso, porque isso é um grande atrator para a vida da Biovila, para a sua missão no mundo. Se não fosse isso, não poderia haver aquela coisa lá. Isso é um dos aspectos que vejo como vital. O segundo aspecto é ela estar inserida dentro da área metropolitana, muito próximo de Lisboa, do aeroporto e das vias de acessibilidade. E isso torna o facto de estar entre a cidade de Setúbal e a cidade de Lisboa. Isso torna aquele sítio, portanto, usando esta componente natural, torna aquele sítio muito urbano e muito próximo de qualquer coisa. Então, faz com que ele seja apetecível para muitas pessoas que desenham eventos e que fazem este tipo de coisas. Isso é um elemento determinante. E também um atrator para pessoas virem para aquela zona, viver e estar, não é? Porque Palmela é muito próximo, Setúbal é muito próximo. Portanto, as pessoas que trabalham na Biovila podem viver perfeitamente neste eixo e estar a trabalhar na Biovila. Isso é um elemento vital para garantir que o dia-a-dia, que o cotidiano daquele sítio acontece e que tem espaço para acontecer. A outra matriz, que eu diria que é muito importante aqui, e que vem provavelmente dos seus fundadores, a sua matriz de fundadores, portanto, da inovação social, da inovação e transformação social, da rede de transição, da investigação, portanto, de estar intimamente ligada, ancorada neste hedge cultural, nesta experimentação cultural que está a acontecer, na minha visão, já a uma larga escala em Portugal, e que o Innovations for the Future, de alguma maneira, tenta captar isso, e que a Biovila é, de alguma forma, pioneira. Não é? É um dos pioneiros a posicionar-se aí nesse hedge. E o facto de se concentrar aí e atrair as pessoas, portanto, é interessante ver hoje que muitas das pessoas que vão à Biovila fazer os seus eventos também passaram na Biovila para receber eventos. Então, este ciclo que se fecha, que se estabiliza, onde a Biovila passa a ser um hub desta comunidade, destes experimentadores culturais, destes criativos culturais, é para mim um dos elementos-chave neste mosaico vivo que a Biovila tem, não é? Porque há um projeto, e eu penso, não sei a história, talvez tu saibas, mas, por exemplo, porquê que é a GoParity que fornece a energia na Biovila? Provavelmente a Biovila foi o primeiro cliente da GoParity, é o sítio natural para um projeto como a GoParity, não sei se é o caso, mas é um sítio natural para um projeto da GoParity poder ir experimentar e poder pilotar aquilo que existe, não é? Da Copérnico e do seu fornecimento de energia. Portanto, a Biovila acaba por ser este sítio riquíssimo para todos nós, é um sítio que está lá, existe, é um grande laboratório onde a gente pode prototipar, pode experimentar lá estas coisas todas novas. Há outros sítios no país, mas não são assim tantos. E eles foram dos primeiros, com 2 décadas desta coisa. Então, isso é determinante neste mosaico e é um dos atratores, para mim, a estas características. O facto também dos seus fundadores e muitos dos seus cooperantes estarem intimamente ligados
quer no mundo da economia social, da inovação social, da transformação, da investigação, quer fora, quer dentro de Portugal. O movimento de transição é outro elemento-chave, não é? Porque permite à Biovila ser agente ativo em projetos das mais diferentes naturezas, como tu ainda há pouco referias, nacionais e internacionais, e, portanto, posicioná-la como um dos nós de uma forte rede de transformação e de inovação cultural, não é? neste contexto. E, portanto, é outra das características que eu vejo importante neste mosaico, que é a Biovila. Grato, Marco. Eu sobre a Biovila noto também, e eu creio que tu foste mencionando, que é eles apareceram numa altura em que quase não se falava de sustentabilidade e eles trouxeram o elemento da sustentabilidade e praticavam-na em diferentes lugares. E agora que a sustentabilidade está, tu disseste o Edge, não é? Está a entrar na sociedade toda, eles estão a trazer a parte da regeneração, a parte de desenvolvimento regenerativo. E esta capacidade de implementar em algumas componentes, ou é pequena construção, ou pequena produção, ou porque é na forma como reutilizam fazem a compostagem, quer da produção, quer humana, e depois sendo visível, e o facto de também ter alguns projetos que, como por exemplo o secador comunitário, onde as pessoas podem secar, desidratar, o desidratador comunitário, desidratar aquilo que produzem para preservar durante a maior parte do tempo, há uma capacidade de manifestação da Biovila através de projetos ou de financiamento ou assim, de componentes que expressam um pouco dessa cultura. E isso para mim é algo que permite poder ser caótico, não é? Porque é um lugar de cursos de tudo e mais alguma coisa, e o facto de trazer aqui também chama muitas pessoas a vir vivenciar um pouco dessa nova cultura. Grato, Gil. É um preciosismo e quando tu falaste da sustentabilidade, nós estamos a falar de sustentabilidade e eu quero ser claro nos níveis de pensamento em sustentabilidade. Sim. Portanto, quando tu começaste a dizer, eles posicionaram-se para estar nesse nível de pensamento sustentável, portanto, net zero, e hoje o que a gente começa a ver, e já na altura eles tinham essa parte do restauro, portanto o nível de pensamento do restaurar, e hoje o que tu estás a dizer é que o target deles já não é o net zero, é o restaurar e o regenerar, portanto o sexto nível de pensamento em sustentabilidade. Sim. E a capacidade de prototipar algumas ações ou projetos em cada um desses níveis e ser visível. Grato. Marcos, sobre o grupo de investigação, como mosaico vivo, eu diria que para já foi também o facto de queremos aliar a ciência, a política e a ação. Ou seja, fomos um grupo que conseguimos facilmente ligar estes diferentes mundos que estavam um bocadinho afastados. Os investigadores para um lado, quem faz políticas públicas para o outro, praticantes para o outro. E nós conseguimos, através não só de teoria, de métodos e de nós próprios também estarmos envolvidos nisso, fazer esta ponte. E para mim foi um dos elementos que mais permitiu trazer riqueza, porque havia capacidade de escrever propostas, capacidade de publicar, capacidade de fazer isto entendível para quem quer fazer leis e capacidade de comunicar com os praticantes e ajudá-los a trazer evidência para novamente informar a ciência e a política e, portanto, conseguimos durante uns anos fazer isto. Eu diria também que o facto de outro elemento, o facto de termos um professor Filipe Duarte Santos, cá em Portugal, é das pessoas que mais trouxe, que era a componente da ação climática, a componente da sustentabilidade, do pensamento da sustentabilidade, ser uma das elementos do nosso grupo de investigação, permitiu também trazer esta coerência e o facto de o professor estar ligado ao Conselho Nacional de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, ser reconhecido internacionalmente, permitiu também saber. Foi como se fosse um elemento gravítico do qual vários contactos circularam pelo grupo e a capacidade do grupo de saber comunicar, ter esta agilidade de comunicar concretizando e criando mais vida a partir disso. Portanto, é esta também relação
entre um grupo jovem, ter uma das pessoas mais conceituadas em Portugal nestas áreas e a relação com investigação política e prática. Para mim foi o que permitiu a este grupo estar vivo num ambiente caótico. É onde eu estou agora, assim. Nesta ideia do mosaico, eu penso, diz-me tu, ou explora um pouco essa dimensão, eu penso que a diversidade que o grupo conseguia ter entre pessoas que estavam de investigadores, professores, pessoas que eram practitioners, pessoas que vinham de projetos e não sei o quê, é outro dos elementos que trouxe muita riqueza e vitalidade, porque de facto havia muita diversidade. Acabou por ser um grupo com muita diversidade. Queres falar um pouco sobre isso e como é que isso Sim. esteve presente? Eu notei isso em muitas das pessoas que conheci e também notei isso em muitos dos projetos onde o grupo esteve envolvido, porque eram projetos que podiam cobrir desde a parte de arquitetura até a parte de urbanismo e planeamento, até a parte de reflorestação, de agricultura. Portanto, havia de tudo um pouco, não é? Ir visitar, ir seguir as diferentes pessoas que estavam a colaborar dentro do grupo, permitia-nos ter assim um alcance, uma vista sobre a sociedade de forma que era incrível, não é? Portanto, lembro-me disso. Portanto, queres falar um pouco dessa paisagem, dessa diversidade, desse heterogéneo que havia dentro do grupo? Grato, Marco, sim, ela foi uma das qualidades do grupo. Nós tivemos sempre um bocadinho mais de biólogos no grupo do que outros, e houve uma altura, quando chegámos a ser 40, em que tínhamos, se calhar, 4 biólogos, 2 engenheiros do ambiente, ou 3, e depois todas as outras pessoas eram de áreas diferentes. Geógrafos, arquitetos, ciências sociais, economistas, gestão. Então, portanto, entramos nas diferentes áreas, mais na da produção agrícola. Então, houve assim um diversificar, ao engenheiro agrónomo, e então estava agora a florestal, também tivemos, portanto foi interessante perceber o quão o grupo, face aos projetos, face ao querer comunicar e saber como é que áreas diferentes funcionam, contratou pessoas com essas experiências, com essas valências, e diria fez parte deste mosaico vivo, esta capacidade de integrar a diversidade, o caminhar do disciplinar para o multidisciplinar, do multi para o inter, e eu diria que estávamos a querer ir para o transdisciplinar, ou seja, onde já falávamos fora das disciplinas, já era um conhecimento que já estava tudo lá dentro. Então foi este caminhar, esta capacidade de querer, de navegar para o transdisciplinar. Grato, Marco. Sim, vejo isso como parte do mosaico vivo no nosso grupo de investigação. Tu não falaste também disto, e eu gostava que tu falasses, porque eu não sei se contaminava o grupo todo ou se era só uma parte dentro do grupo, mas para mim um dos atratores, e eu vi isso em muitas outras pessoas, um dos atratores era o trabalho que vocês faziam de investigação, que era da ação participativa, portanto investigação Participatory Action Research, não é? E isso para já é dos poucos casos inovadores em Portugal, não é? Talvez tirando a Helena Marujo, não estou a ver outros, se calhar há na Universidade do Minho pessoas que estão também a trabalhar com o tema, não sei, não consigo ter tanta clareza, mas sei que são poucos os casos, de qualquer maneira. E o facto dessa investigação não ser feita só pelo investigador que está dentro da universidade, mas haver um convite aos diferentes elementos e às diferentes partes que estão envolvidas no projeto a serem agentes dessa investigação e elementos dessa investigação, também tornava todo este mosaico diferente, rico, vitalizar. Espera aí, não são só eles, nós também somos, não é? E essa corresponsabilização, essa co-dança, não é? Aqui a responsabilização não no sentido fardo, mas no sentido de source. Eu também posso fazer. Isto é diferente, eu participo, eu sou parte de... Querias falar um pouco sobre isso, dar um ou dois elementos sobre essa parte? Não sei, como te digo, não sei se era transversal a todo o grupo ou se era só um subset, mas a mim foi algo que também tornou-me visível de fora como um dos elementos do mosaico, não é? Grato, Marco. Sim, foi algo que não começou com o grupo inteiro e já estava presente na nossa dinâmica de governança. Somos todos parte do grupo.
E quando eu e o André também fomos a um primeiro encontro da Participatory Action Research em Portugal, estivemos lá, quisemos trazer logo para isso, para um grande projeto que começámos durante 5 anos. Isso foi trazido, desenvolvemos várias outras pessoas em Portugal e fizemos workshops práticos disto. E criámos ferramentas novas com base em métodos de Participatory Action Research, a investigação à ação participativa, e isso foi demonstrado quer em Portugal, quer internacionalmente, e foram práticas regenerativas, ou seja, as pessoas, muitos dos nossos colegas, e especialmente fora, estavam a sentir o síndrome do stakeholder fatigue, ou seja, a fatiga dos stakeholders serem convidados para irem ouvir alguém falar, para etc. Muitos dos nossos colegas de ciências sociais e de outros lados diziam: a gente faz eventos, mas ninguém vem. E nós tivemos um processo contrário. Nós, às vezes, tínhamos 2 workshops, por exemplo, na Câmara Municipal de Cascais sobre a ação climática, durante um ano, e acabávamos esse ano a fazer 10 workshops, porque eram eles a dizerem-nos: nós gostámos muito daquilo que vivenciámos aqui e nós queremos fazer isso noutros departamentos, ou queremos chamar outros departamentos, ou queremos chamar outros colegas do mesmo departamento, porque nós agora vemos como é que isto pode ser implementado nos projetos que nós temos e, portanto, gostávamos de fazer um outro workshop aplicado. E para mim isso veio muito também deste método de investigação-ação participativa, em que a investigação, as pessoas estão ao serviço daquilo que é real e daquilo que quer acontecer. E para mim isso foi um shift de porque é que as pessoas querem trabalhar connosco, não só pela investigação, por fazer política, etc., mas por esta capacidade de ver cada um que está na sala como uma pessoa, que tem um papel, que tem uma vontade, tem uma essência, e como é que ela pode estar ativa nesta sessão que estamos a ter aqui juntos. E então isso foi... Eu lembro-me de que um dos sintomas era nós acabávamos a horas e estava tanta energia na sala que parecia que as pessoas queriam continuar. E daí que se faziam os novos workshops, as novas parcerias. Portanto, notei isso. Grato, Marco, também trazeres essa parte que foi importante. E agora eu até chamo que estaríamos a evoluir para algo que era a investigação-ação transformativa. Não só participativa, mas o facto de nós estamos agora num projeto, numa incubadora, em que vamos ficar diferentes ao longo do tempo. E não apenas mais... Ou seja, não só juntar um sistema que estava desfragmentado e desagregado, e não só chamar as pessoas a participarem, mas começar a criar jornadas de transformação. E é isso onde eu estou agora, e contigo, e estamos a fazer esse processo desta investigação-ação transformadora. As pessoas, os grupos, os projetos, as regiões são transformadas ao longo de um processo. Grato, Gil, por teres posto em cima da mesa. A proposta, faltam-nos 8 minutos para fecharmos o espaço. Tu tens uma proposta de check-out e uma vez que nós estamos os dois e os dois estivemos presentes nas 5 sessões da história do lugar, a minha proposta era que a gente fizesse um check-out sobre como é que foi fazer esta jornada, como é que eu saio, tu sais transformado, fazer esta jornada de 5 sessões sobre a história do lugar, o que é que mudou em nós. Portanto, seria algo, não ficar só nesta sessão e abrir um pouco a nossa própria jornada. O que é que pensas e sentes desta proposta? Sim, Marco. Já estamos aqui os dois, fazemos isso. Para quem está a ouvir a gravação, para agora, faça a prática do anterior, do mosaico vivo. Okay? Se ainda não fez, faça. E depois então agarre neste check-out e pode também aplicar a si próprio, não é? Aproveitar aqui este check-out que nós estamos a fazer, e a pergunta seria, ok, aplicando estas diferentes maneiras de ver o lugar, como é que o meu game world está diferente e como é que eu estou diferente em relação ao meu game world, não é? O que é que mudou num e noutro? Portanto, é um bom momento para celebrarem também a vossa jornada aqui. Se estão a ver, se viram as 5 sessões e se estão a fazer as práticas todas, é um excelente momento para fazer essa celebração. Se forem a equipa, excelente, mais ainda, né? Se estiverem em círculo com 3, 4, 5 pessoas da vossa equipa, então será super rico fazer essa celebração. Eu diria para guardarem talvez meia hora ou 1 hora e darem tempo de qualidade, talvez fazerem 2 ou 3 voltas ao círculo
para recolher todo este ouro, que é a aplicação destas 5 sessões ao vosso Game World. Do meu lado, quero-vos dizer, começo eu, Gil, do meu lado, quero-vos dizer que sinto, para mim foi muito importante fazer estas sessões individualizadas desta maneira e que noto a influência que isso está a ter na minha forma de pensar sobre, por exemplo, o PM mais RD, em particular aqui. Tenho notado bastante o facto de estar a fazer este trabalho, como isto vai-me fazendo shifts na minha forma de pensar e como isso começa a contaminar a minha forma de estar no mundo e de estar nos diferentes game worlds onde eu estou. E a interação com. Por exemplo, ontem decidi mandar uma convocação para um conjunto de pessoas que estão a trabalhar na educação em culturas responsáveis e regenerativas exatamente por isso, porque estou neste território, estou a ver o mosaico, estou a ver a coisa, está a chegar, e, portanto, noto que o meu pensamento e a minha forma de agir começam a estar intimamente ligadas àquilo que tem estado a acontecer nestas sessões, nestas 5 sessões, e para eu conseguir ver mais coisas. É aquilo, ainda me lembro, portanto, houve uma altura que havia para mim arroz. Era arroz era arroz. E era tipicamente arroz branco, não sei o quê. E de repente foi eu dar-se conta que havia outros tipos de arroz. Não é? E ainda há poucos dias fui surpreendido com um prato de arroz vermelho. E, portanto, hoje eu já sei que existe vários tipos de arroz, em que é que posso aplicar, como é que uso, como é que cozinho, não sei o quê. Distinguir as coisas muda a nossa forma de ver o mundo, o nosso sistema energético muda o que nós somos e a gente, de repente, chega à prateleira do supermercado e já não é só arroz branco. A gente já consegue ver aqueles arroz, todos os tipos de arroz que lá está e para que é que cada um deles servem. O que eu sinto aqui que é igual, não é? Quando a gente chega a este contexto do lugar e começamos a fazer este mesmo trabalho, mesmo que não estejamos a aplicar direto ao nosso game world, há coisas a mudarem dentro do nosso sistema e essas coisas depois contaminam todo o resto da nossa vida, não é? E eu estou a notar isso e para mim está a ser importante estar a ver a minha atenção às diferentes coisas que cada lugar tem. E quando eu olho para um lugar, como é que eu já estou a olhar? Há não muito tempo fui fazer um passeio na Serra da Arrábida e a forma como eu já estava a olhar para aquele lugar era já completamente diferente. Já estava à procura de outras pistas, a ver outras coisas, a ver outros elementos que noutros momentos em que eu tinha feito o passeio não estavam. E de repente está, não é? Portanto, eu noto que sou uma pessoa diferente e com uma capacidade de ver coisas e distinguir coisas que não estavam tão presentes em mim antes de fazermos esta jornada, estas 5 sessões. Estes são exemplos concretos e eu sinto que isso está a mudar também a minha forma de pensar, por exemplo, o PM mais RD. Neste momento está muito claro em mim uma dimensão que tem a ver com as perspectivas, e também tem a ver aqui com o mosaico vivo, que é a equipa, onde é que está a equipa, onde é que estão as pessoas que têm, mais pessoas que têm o PM e o RD na mão, como é que isto se cria, como é que isto se faz, como é que há mais vitalidade neste espaço, e isso está muito vivo em mim, e esta prática que nós temos estado a fazer nestas 5 sessões está-me a mostrar possíveis caminhos de trabalho para vitalizar esse elemento, porque para mim é determinante. Se não houver mais pessoas que querem trabalhar com estas duas perspectivas e investigar connosco, não vai acontecer, não é? Não vai acontecer. Então, está para mim este vivo em mim, grato, sou eu a sair. Grato, Marco, por teres trazido isso e notei a alegria. Eu noto em mim, somente desta última sessão, por estar também ter trazido um game world que está a terminar, uma tristeza e uma raiva. Noto isso, até noto que há aqui também emoções inconscientes. Eu noto pensar sobre os casos, o que é que poderia ter feito diferente, etc. Porque estes 3 padrões principais permitiram-me ver o grupo, o centro, a faculdade e a região de uma forma que, por um lado, era intuitiva, mas trouxe clareza, trouxe propósito, mostrou-me a função e o reconhecimento destas diferentes elementos do grupo e porque é que o grupo funcionava de uma forma interessante e como é que eu contribuí para algumas delas e até às vezes fui resistente a outras. Portanto, estes padrões permitiram-me ver melhor o sistema de uma forma viva. E estou com isso, estou a notar como se estivesse a reconhecer o sistema e a senti-lo não apenas como uma parte que tenta puxar e ser algo, mas vendo o sistema todo. Então estou com isso.
Sobre as 5 sessões, Marco, noto o quão as diferentes formas de olhar para o lugar informam de uma forma diferente. Às vezes elas se cruzam e notei as ligações e notei como isto cresceu. E especialmente ter casos concretos na prática, quando tivemos cá alguém, também tornou isto mais vivo, tornou mais concreto. E o facto de também estar a fazer resource a alguém com estas perspectivas também torna a ação viva, como estes elementos criam vitalidade e ao mesmo tempo parece que necessitam de diferentes elementos além de eu e de ti. Portanto, aqui haver uma necessidade real, concreta, como foi o caso do Miguel Contreras, como foi o caso do José Donado, o qual elas servem e tornam-se vivas, havendo esta diversidade no campo, em que nós estamos a fazer resourcing e há uma necessidade e somos diferentes a fazer o resourcing e olhamos de forma diferente e geralmente há um de nós que tem agora um pouco mais ação e o outro. E, portanto, também a notar e para onde é que isto me está a levar do nosso campo. Também me permitiu ver um pouco melhor do nosso campo, por exemplo, com hoje a parte dinâmica, as pessoas poderem vir, verem os vídeos, as estruturas que a gente queria ser semanal, o vídeo do YouTube está presente e a riqueza daquilo que a gente também traz aqui nesta sessão. Portanto, também fiquei aqui com isso de como estas sessões também criaram clareza no nosso próprio espaço 2. Como estas sessões, os reversing sessions, têm também o seu lugar. Está-me a levar para aí. Quero trazer isso também para nós. E noto também o quão esta questão do lugar está muito viva nos sistemas com o qual eu estou em contacto. Portanto, é algo que está a querer. Noto o quão, durante esta depois foi um investigar, foi um prototipar, foi um questionar e notei isso a crescer em mim. Todas elas abriram-se. Depois do estudo que eu já fiz há alguns anos, o facto de estar a implementar agora e de uma forma muito pormenorizar com aquela questão das distinções que tu trouxeste, estou a notar abrir espaço dentro de mim para melhor perceber o que é um lugar nos projetos em que eu estou envolvido e como melhor servir outras pessoas que querem melhor compreender o lugar no qual os seus game worlds estão a crescer e a desenvolver-se. Grato, Gil. Até já. Marco. Mais uma grande viagem. Até já.